estão nesse período do retorno, quando o povo está instituindo, etc, etc. E vocês vejam que eles chamam muito a atenção do povo para que restaurasse não só fisicamente a nação, mas espiritualmente. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem está dormindo, toma um chazinho. Vem então, após esse período, o que nós chamamos de período interbíblico, que é o silêncio de Deus. Tá? Isso quanto a profetas e escrituras. Mas a história continua. A história continua. A vida continua. Tá? Temos então o que? Após esse império? O império grego. Com quem? Alexandre o Grande, ou também conhecido como Alexandre Magno. Fizeram até um filme, não sei quem assistiu. Um rapaz jovem, corajoso, valente, impetuoso. Ouviu muito um daqueles filósofos gregos, que eu não ouso citar o nome porque eu não lembro. Não sei se foi Aristóteles, se foi Sócrates, algum deles, não lembro. Eu sei que ele era um dos que ouvia muito essas filosofias. E foi um grande guerreiro, muito impetuoso, conquistou muitas terras, mas também morreu cedo. Eu não me lembro bem se morreu envenenado, alguém matou ele, porque naquela época ser rei era algo muito perigoso. No filme ele morre envenenado. Quando você lê Primeiro e Segundo Reis e Crônicas, você vê o perigo que era ser um rei, né? Era o filho mesmo, o irmão, o sobrinho, matando para tomar o lugar, aquela coisa toda, né? Então, infelizmente, Deus está no controle de tudo, né? Instaurou-se o Império Grego. Ele conquista o Império Medo-Persa. A língua e cultura grega começa a ser expandida por todo o mundo. Então, depois nós vamos analisar melhor isso daí, tá? Vocês vejam que esse período já não está escrito na Bíblia. Esse período a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, da sua conquista, não fala nada. Mas aconteceu, é história, está narrado, está aí, está escrito. Tá? Após a morte de Alexandre, o império é dividido em 4. E a região da Palestina, ali onde ficava ali a Judéia, Israel, etc., ela fica entre duas partes, fica no meio, fica entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A princípio, Jerusalém fica sob domínio de Ptolomeu. Ptolomeu ele ficou ali com aquela área sul, onde está o Egito, né? Ao sul de Israel. E aí abrangeu toda a parte da Palestina, chegando a Jerusalém. Tá? Nessa época, muitos judeus se mudaram para Alexandria, capital deste governo, e sob o reinado de Ptolomeu II, começam a traduzir a lei. O que era a lei? O Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Começam a traduzir para o grego. Ptolomeu II, em Alexandria, havia uma biblioteca muito grande, com livros do mundo inteiro, da época, é óbvio. E ele queria também um exemplar da lei dos judeus, do livro da lei dos judeus. Então foram chamados alguns sábios, alguns escribas, e fizeram a cópia, a primeira cópia, que não era na língua original, no hebraico, para o grego. E ficou nessa biblioteca lá em Alexandria. Amém? Amém. Após 120 anos, os Seleucidas dominam Jerusalém. Ou seja, o outro lado vem e pega o território que estava na mão dos Ptolomeus e dominam ali. Então eles de início permitem que os judeus continuem com seus costumes e religião. Mas depois, vendo que o sumo sacerdote tinha domínio sobre o povo, eles indicam um novo sumo sacerdote, ou seja,
o sumo sacerdote ele tinha um poder não só religioso, mas um poder político. Ele exercia uma influência sobre o povo. O povo ouvia o sumo sacerdote, ele era um tipo de juiz do governo. Então, quando os judeus viram isso, falaram: se o sumo sacerdote for um dos nossos, o povo está na nossa mão, vai nos obedecer. Mas eles não tiveram aquela visão mais profunda de que o povo tinha a sua fé, a sua crença, e não iria trair independente de quem tivesse como sumo sacerdote, né? Então o que aconteceu? Eles indicam um sumo sacerdote, um homem chamado Josué, que tinha mudado o seu nome para Jason. Ele era idólatra, tá? Ou seja, era um dos que praticavam a religião dos Seleucidas, tá? E incentivava o culto a um deus chamado Hércules de Tiro. Amém? Amém. Depois de certo tempo, Jason é substituído por Menahem, ou Menelau em grego, que não aceita a idolatria. Aí começa a acontecer uma briga, uma luta, porque Jason tinha os seus seguidores e Menahem, ou Menelau, tinha os seus outros seguidores. Começa aquela confusão na região. Antíoco IV, que era o rei de Seleucia, marcha para Jerusalém, persegue os judeus e profana o templo do Senhor, sacrificando uma porca sobre o altar do holocausto. Por que ele sacrificou uma porca? É um animal para os judeus considerado impuro ou imundo. Eles jamais permitiriam o sacrifício de uma porca. Então ele coloca essa porca sobre o altar, mata, oferece ao seu Deus, sei lá, talvez a Hércules de Tiro, sei lá quem que ele ofereceu, profanando o templo, né? O altar, e, óbvio, aquilo traz uma revolta para o povo. O que ele quis com isso? Quis mostrar talvez que o Deus deles era superior, ou mais forte, ou mais poderoso do que o Deus de Israel. Lembre-se, quando você lê no Antigo Testamento, sempre que haviam batalhas, lutas entre as nações, eles sempre, quem ganhava, exaltava o seu Deus como um ser superior. O nosso Deus foi superior ao Deus deles porque nós tivemos vitória. Quando o lado perdedor, estamos em falta com o nosso Deus, por isso ele nos deixou ser vencidos. Amém? Então, numa manifestação de superioridade, dizendo: olha, não adianta vocês quererem servir esse Deus e criar confusão, porque o nosso é mais forte. Amém, irmãos? Amém. Algum tempo depois, Antíoco manda emissários a uma vila chamada Módina ou Modina, próxima de Jerusalém. Exige que um sacerdote por nome Matatias, já idoso, participasse de um sacrifício pagão. O que é um sacrifício pagão? Ia sacrificar um animal para algum outro Deus, algum estado, uma coisa lá. Junto ao altar estava um oficial sírio e um judeu apóstata. O que é um judeu apóstata? Que abandonou a sua fé original, né? Então, ele era judeu, mas era apóstata. Então, Matatias pega e mata os dois e foge para as montanhas da Judéia. Leva junto seus filhos e um grupo de judeus. Começa então uma guerra de guerrilha contra os Seleucidas. Com a morte do velho Matatias,
seu filho Judas, apelidado de Macabeu, assume a liderança. Isso por volta do ano 164 a.C. Judas reconquista Jerusalém, purifica o templo e restabelece os sacrifícios diários. Esse é o período dos Macabeus. Existe aí um livro apócrifo com este nome, Macabeus 1 ou 2, não tenho bem certeza. Eu não vi nenhum, tá? Começa assim o período do governo dos Macabeus. Um de seus primeiros governadores é Aristóbulo I, vindo depois outros, até que um general romano por nome Pompeu conquista a Judéia e Jerusalém. Começa então um domínio romano sobre o povo judeu. Roma já havia começado seu império, tinha dominado a Grécia, Egito e Síria. Ou seja, enquanto ficou essa briga, foi acontecendo tudo isso ali na região da Palestina, o Império Grego, que havia se dividido em 4, e aqui nós citamos 2, que é o que importa mais para o nosso estudo, que é o que dominava a região lá de Israel, Jerusalém, cada um por um certo tempo, foi crescendo quem? O Império Romano. O Império Romano foi crescendo, aproveitou-se da divisão do Império Grego, que já tinha se dividido em 4, e foi dominando tudo, dominando. É óbvio que quando os Macabeus dominam Jerusalém, tanto os Seleucidas como os Ptolomeus já estavam extremamente enfraquecidos por causa dessa divisão e por luta internas, porque vejam, tanto Ptolomeus como Seleucidas eram gregos. Os dois serviam a Alexandre. Mas quando Alexandre morre, cada um pega uma fatia do bolo. Só que depois um quis comer um pedaço do outro. E aí se enfraquece. É o que Jesus disse. Jesus não fala isso a respeito? Uma casa dividida não subsiste. Como é que está a tua casa? Temos muitos exemplos. Glória a Deus. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua família? Como é que você está com os irmãos na igreja? O que influencia a tua vida espiritual? Aquilo que é dividido não subsiste. Aquilo que é dividido, o inimigo ataca mais facilmente. Aquilo que é dividido fica mais fraco. Como é que está a tua vida? Está dividida? Ou está bem unida? Estão segurando na mão do outro? Estão lutando na mesma luta contra o mesmo inimigo? Ou estão lutando entre si? Glória a Deus. Cuidado, porque quando se luta entre si, o inimigo aproveita e vence os dois. Glória a Deus. Viu? Não existe vitorioso quando a luta é dentro da casa. O único vitorioso é Satanás. Não existe um lado que vence. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Então, vem o domínio romano. Roma vem e vai dominando tudo. Domina o Egito, domina a Palestina, já tinha dominado a Grécia, já tinha dominado toda aquela região, Síria. Nós tivemos aí alguns impérios. Um dos primeiros impérios que nós conhecemos foi o egípcio. O Império Egípcio, que dominou aquela região do Egito e o contorno, inclusive a Palestina. Depois vem o Império Assírio, que também domina aquela região, um pedacinho do Egito, um pouquinho do sul, da Palestina, um pouquinho. Depois vem o Império Babilônico. A cada império, a proporção dominada vai crescendo. O Império Babilônico já sai lá de cima e vem dominando até embaixo, passa a Palestina, vai para o Egito. Depois vem o Medo-Persa, que abrange toda essa região, mas a região do Pérsia. Depois
depois vem o Império Grego, que já vem dominando, mas tudo isso daí chega até a Europa. E depois vem o Império Romano. Então vocês vejam que no princípio, quando nós lemos a Bíblia, a luta do povo de Deus era contra quem? Os amonitas, os amorreus, os filisteus. Era ali, localizado. Com o passar dos anos, a coisa foi se estendendo, foram criando impérios. Já não era mais contra uma tribo, contra um grupo de aldeias, não. A luta maior deles era contra os filisteus, que dominavam a faixa litorânea da região de Israel. Por quê? Porque quando Josué entrou lá, deixou aquele lado, não foi dominar aquele lado, deixou, né, os filisteus lá em paz. Depois, por causa dos filisteus, o nome passou para Filístia e de Filístia para Palestina. Mas isso depois da queda de Jerusalém dos romanos. Então, vocês viram que a coisa foi se expandindo, as lutas foram se tornando maiores. Não se lutava mais contra uma tribo, não se lutava mais contra uma determinada nação, lutava-se contra um império. E hoje, nós lutamos contra o império. Nós lutamos contra o império das trevas, contra o império do mal. Só que nós não somos apenas uma nação, nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que domina todo o império da luz e tem poder sobre o império das trevas. Amém? Glória a Deus. Bom, com o Império Romano, Roma nomeava um governador em cada país. E os publicanos, quem eram os publicanos? Eram aqueles que arrecadavam os impostos, aquelas pessoas tão amadas pelos judeus, né? Nós vemos na Bíblia, né? Eles amavam os publicanos, né? Herodes, filho de Antípate, foi nomeado governador da Galileia. Ficou conhecido nas escrituras sagradas como o rei que mandou matar os meninos de Belém. Por quê? Porque ele temia o rei dos judeus. Só que ele não sabia. E na verdade, aquele que os magos buscavam para adorar, não era somente rei dos judeus, mas era rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que somente iria morrer quando ele próprio se oferecesse em sacrifício. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, acaba o silêncio de Deus e começam as palavras da vida eterna. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Amém. Eu quero fazer um adendo aqui, depois nós encerrarmos.